te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e paz. Vamos lá? Essa semana Deus, desde sábado, né, como eu tenho explicado, Deus tem falado muito forte ao meu coração nesse capítulo de Lucas, capítulo 12. E nessa manhã eu estava preparando a ministração e logo mais um pouco à tarde, na casa da nossa irmã Ivanilza, né, lá no Detran. E enquanto eu estava ministrando, o Senhor trouxe mais uma vez essa palavra ao meu coração. Lucas, capítulo 12. E agora, dessa feita, nós vamos ler o versículo 47. E eu queria que você estivesse bem atento. Ontem nós estamos falando que essa palavra vai estar falando acerca, principalmente esse tópico, né, sobre prontidão no serviço. E ontem nós ministramos acerca disso, né? Lucas capítulo 12, versículo 35. E quando dá continuidade, você vai terminar lendo o texto de Lucas capítulo 12, vai dar a sequência e vai terminar. Você, quando chega no capítulo, no versículo 47, algo que eu comecei, o Senhor tratando com a minha vida, falando comigo, e eu quero compartilhar com você que está aí do outro lado, ok? Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muito açoites. Mas eu quero pegar não posso nem dizer a primeira frase, nem a segunda só, né? Mas eu quero tratar com vocês alguns pontos que Deus tratou ao meu coração. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor, e você sabe qual é a vontade do seu Senhor, do seu Deus? Deus, ele deixa expresso, né? Quando ele vai falando por parábola e ele vai ensinar, falar, né? Nesse caso aqui não foi por parábola que ele estava falando, mas sim estava falando sobre a prontidão do serviço, né? Assim, ele estava falando parábola, né? Porque a gente vai ver Pedro perguntar, né? No versículo 41, Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Né? Ou seja, Deus estava falando por parábolas. Mas quando eu vejo a primeira frase desse versículo, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor. Como eu posso saber a vontade do meu Senhor, do meu Deus? Quando eu busco a sua palavra e a sua palavra me ensina qual é a sua vontade. Quando nós vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 12 e o versículo 2, você vai ver o Senhor dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando nós vamos para esse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 12 e o versículo 31, você vai ouvir o Senhor dizer, expressar qual é a vontade dele para as nossas vidas. A vontade dele é que eu e você busque primeiro o reino de Deus, para que as outras coisas que eu e você necessita seja acrescentado. Isso não é uma troca, é a vontade de Deus. Querido, quando nós vamos para o livro de Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11 diante, você vai ver o Senhor falando: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando ele está perto. A vontade de Deus é que eu e você tenham um relacionamento com ele. A vontade de Deus é que eu e você o busque a todo momento. A vontade de Deus é que eu e você, né, seja dele e o sirva com muita gratidão, amor. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você, né, tenha sempre em mente, né, o adorar, buscar a presença
dele. E daí o Senhor, ele fala, ele faz conhecer qual é a vontade dele. Ele diz, aquele servo que conhece, ou seja, Deus está dirigindo, né, essa palavra para aqueles que o conhecem. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 9 ou capítulo 10, você vai ouvir o Senhor dizer que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem, o obedecem. Querido, Deus está falando essa palavra para aqueles que o conhecem. Porque quando você vai para o versículo 48, você vai ver o Senhor explicar, porque eu amo, né, assim como Deus, ele mesmo falando em parábola, ele não deixa você em dúvida, ele vai explicar. E no versículo 48 ele diz, mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá pouco açoite. Ou seja, ele está dizendo, aquelas pessoas que não me conhecem, não conhecem a minha vontade, né? Vai levar açoite, ou seja, vai sofrer da vida, vai padecer, mas por falta de conhecimento, né? Mas aquele que é eu e você, que conhece ao Senhor, é para você, é para mim que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo, aquele servo, aquela serva, aquele filho, aquela filha que conhece a vontade do Pai e não pratica. Querido, a vontade de Deus, quando nós vamos lá para o livro também de Romanos, você vai ver o Senhor dizer o quê? Né? Que o Senhor, né, deseja que nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, um culto com entendimento, né? Porque a gente está vendo aí o pessoal do Oba-Oba, vai, escuta, lê alguma coisa e faz, não sabe nem o que é. Logo se entende que não lê a palavra, né? Porque Deus deseja que eu e você preste o nosso culto racional, com entendimento. O que é que eu estou fazendo? O que o Senhor está me pedindo? Não porque fulano está fazendo, porque fulano escreveu, porque fulano disse isso. Mas o que está escrito na palavra? O que Deus está falando comigo? É esse culto racional, com entendimento do que você está fazendo. E por isso, Deus vai dizer, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não faz, aleluia. Querido, qual é a vontade de Deus? Que eu e você tenham uma vida de santidade, que eu e você tenham uma vida de busca, que eu e você tenham uma vida de comprometimento com o Senhor, com a obra dele. Se eu não faço, eu me coloco na posição de quê? De negligente. De negligente. E não venha você, né, dizer assim, eu não sei qual é a vontade de Deus, porque simplesmente se você está aí do outro lado respondendo isso, eu quero te dizer, sem medo de te acusar e nem lançando palavra de condenação sobre a tua vida, é alguém que não conhece, não lê, não tem intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, quando você o busca, você vai saber qual é a vontade dele. Você vai saber. E aqui está explicitamente, nós estamos falando dessa vontade, né? Porque existe vontade do Senhor que muitas vezes a gente não compreende na hora, né? Ou seja, Senhor, é da tua vontade eu fazer isso, né? Colocar diante do Senhor. Mas o Deus que a gente tem relacionamento, que a gente procura ser guiada por Ele, Ele vai nos responder, mostrar a sua vontade em nossa vida. Ele nunca vai deixar-nos sem resposta. E querido, por isso que os próprios discípulos disseram, Senhor, tu está falando para nós ou para todos? Deus estava falando para os discípulos, mas também está falando para mim e para você, para todos. Que Deus está dizendo assim, olha, aquele servo, aquela serva, aquele salvo, aquela salva, aquele filho, aquela filha que conhece a minha vontade, que conhece o que eu quero na vida dele e não faz, se torna negligente.
E talvez você está dizendo, poxa, pastora, eu entrei, né, nessa live, eu queria, né, uma resposta da parte de Deus e veio, né, essa rebordosa. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela produz na minha e na tua vida, querido. Sabe que Deus, quando eu estava lendo esse texto, eu estava falando comigo, né, assim, e eu estava dizendo, meu Deus, o que eu devo fazer, né, nessa situação de algo, né? O que eu devo fazer? O Senhor disse, você não sabe qual é a minha vontade? Eu disse, é verdade, Pai. Me ajoelhei, fui orar, colocar diante de Deus, e eu disse, Senhor, você é meu Deus. Eu tenho ministrado desde domingo, Pai, sobre esse texto, que o Senhor nos convida a buscar a sua vontade, porque o Senhor sabe da minha necessidade, da necessidade de você que está aí. E Deus diz, não esteja ansioso, não esteja preocupado, porque eu vou acrescentar o que você está precisando. Oh, aleluia. E daí, querido, Deus, eu compartilho algo que Deus falou comigo. Algumas pessoas acham que é indireta. Eu não estou nem aí, porque não é você dizendo isso, vai me calar, tá certo? Porque eu compartilho algo que Deus tratou comigo. E daí, quando Deus estava tratando comigo, Ele disse, filha, você sabe qual é a minha vontade? Minha vontade é que você coloque as tuas necessidades, as tuas preocupações, os teus anseios, né, diante de mim. Sabe, a vontade de Deus não é que a gente vá para alguém, para um amigo, para isso, para aquilo, para alguém que tem, a gente julga ter autoridade, que pode nos ajudar. Essa não é a vontade de Deus não, querida. Ele vai usar essas pessoas como instrumento, mas a vontade de Deus é que eu e você o busque, que eu e você se dedique, e não só quando você precisa não, quando você está padecendo, aí você no instante encontra tempo, né, para pedir ao Senhor, para falar com o Senhor, para pedir para os outros, mas quando você está na calmaria, né, você resolve todas as coisas, só não tem tempo para o Senhor. Essa é a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus, querido, Ele deixa explícito na sua palavra. Buscai, pois, primeiro, o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Querido, quando eu e você dá prioridade, primeiro o reino de Deus, primeiro as coisas do Senhor, primeiro o Senhor da nossa vida, querido, como Deus, Ele libera na sua vida a provisão dEle, Ele libera sobre a sua vida aquilo que você está precisando. A terceira coisa, a segunda coisa que eu entendo, porque a primeira é que a gente precisa conhecer a vontade de Deus. A segunda coisa, se eu não faço, eu sou negligente. A Bíblia vai dizer que Ele diz assim, aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, ou se nem realiza, receberá muito açoites. Querido, um Deus que está dizendo para mim e para você, você sabe o que Deus quer na tua vida. Deus já revelou, Deus já falou, Deus já mostrou. Se você não faz para o agradá-lo, Deus espera de mim e de você. Deus espera, querido, porque Ele revela a sua vontade na minha vida e na sua vida. E Ele espera que eu e você realize, que eu e você faça. Ele ensina aos discípulos, Ele diz, aos que não sabem, né? Ok, mas eu estou falando para você, que conhece a minha vontade para você. Se você não conhece a minha vontade, é porque você não me conhece, é porque você não anda comigo. Algo que eu tenho aprendido, querido, existem pessoas, amigos, né, assim, parentes mais chegados também, né, aquela pessoa que muitas vezes, de tanto conhecer você, né, assim, eu fico um pouco admirado, né, assim, a amizade minha de da pastora Cris, se afinando tanto, que às vezes até na live, né, assim, aí eu passo uma maquiagemzinha, né, para não ficar com aquela cara de choro, isso e aquilo, e aí quando termina a live, ela vem e fala comigo e diz, tu tá triste? Tu estás preocupada com alguma coisa? Daí eu, não, por quê? Né, assim, ela,
Sei lá, eu percebi no olhar. Querido, quanto mais você tem relacionamento, quanto mais você conhece a pessoa, você vai entender o que se passa, o que ela deseja, o que ela quer falar. Muitas vezes, eu até falei para ela, eu disse, Cris, eu quero que a nossa amizade seja nesse nível que quando eu olhar para ti assim, não precisa nem também eu falar, né? Assim, tu já perceba que eu não gostei, que eu gostei, que precisa disso, precisa estar atento, porque quando a gente tem uma afinidade, quando a gente se aproxima, a gente consegue saber a vontade do Senhor. A gente consegue, querido, saber o que Deus deseja, o que é que Ele deseja, que eu e você o busque. E se eu e você não realiza, porque é isso que Ele espera. Quando Ele diz essa parábola, quando Ele ensina para os seus discípulos, Ele diz, olha, aqueles servos que sabem a minha vontade e não faz, recebe açoite. Porque Deus, querido, Ele deseja que eu e você realize, né, o que Ele tem revelado, a vontade dEle na minha vida e na sua vida. Foi revelado a nós que o Senhor disse o quê? Lá em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Ou seja, você sabe a vontade de Deus. Se você não faz, se você não realiza, como você pode agradar ao Senhor? Como você acha que você está agradando ao Senhor se você não está realizando aquilo que o Senhor espera que você faça? Querido, nós precisamos entender que essa palavra é uma palavra também de incentivo, mas é uma palavra também de alerta para a nossa vida, né? Incentivo de realiza a vontade de Deus, porque se Ele revelou a você, é porque Ele vai te dar capacidade para você fazer. Se você não faz, uma palavra de exortação, uma palavra de nos chamar a atenção, se você não faz, Deus olha para você e reconhece em você negligência, porque Ele tem se revelado. E se você está aí querendo trazer desculpa, né, para dizer assim, não sei, né, qual é a vontade, eu quero te dizer que se você não conhece a vontade, eu não tenho medo de afirmar, você não tem um relacionamento com Deus, você não busca a presença de Deus, porque o crente, ele não vive, né, a sua vida somente de uma oração pedinte, né? Ou seja, eu falo com Deus. Será o que você tem falado com Deus? Eu falo com Deus, hoje eu me acordei e já fui pedir ao Senhor, porque as pessoas atribuem a oração como Deus tem me ensinado, né? E eu tenho visto na vida de tantas pessoas e eu digo, meu Deus, traz o entendimento, a clareza para essas pessoas, que a oração não é um momento em que você não só vai estar pedindo ao Senhor, você pode sim apresentar diante do Senhor, mas tem gente, querido, que já dá um bom dia para o Senhor, já é pedindo, não é se levantando, Pai, muito obrigado, eu estou respirando sem ajuda de aparelhos, eu estou andando sem ajuda de ninguém, né? Assim, eu estou comendo agora, Pai, porque o Senhor tem suprido a minha necessidade, eu tenho vestido, eu tenho falado, porque o Senhor tem cuidado de mim, mas não, já acorda murmurando, já acorda pedindo, querido, né? E muitas vezes eu fico incrível com a cegueira dessas pessoas que vivem na mesmice, sai prova, entra prova, sai prova, entra prova. Eu sei, querido, que no mundo nós vamos ter aflições, que nós devemos ter bom ânimo, porque a gente vai vencer, porque Cristo venceu por nós. Mas, querido, nós precisamos rever a nossa vida. Nós precisamos olhar pelo que a gente está passando. Existem coisas, realmente provas que é por permissão de Deus, para afinar o instrumento, para levar uma outra dimensão. Mas tem coisas, querido, que muitas vezes é açoite mesmo, é vara do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo a vontade dEle e sabemos qual é a vontade dEle. Não venha achar você que você pode até tentar me enganar, porque eu sou humana como você, falha como você, mas ao Senhor que conhece o pensamento, o coração e a intenção, a Deus não se engana. A Deus, querido, ninguém pode enganar, dizer assim,
Pai, eu não sei qual é a sua vontade. Vai ler a palavra, vaso. Vai derramar-se na presença dele, instrumento de Deus. Porque Deus, ele deseja revelar a sua vontade em nossa vida. Ele diz aqui, ao servo que conhece a vontade, ou seja, para se conhecer, precisa se revelar. Então, querido, ele disse que ele deseja que eu e você realize, então ele vai revelar a sua vontade. E agora ele só revela para aqueles que o buscam. Para aqueles, querido, que têm intimidade com ele. Para aqueles que querem viver uma vida como não houvesse céu, como não houvesse eternidade, como não houvesse, querido, o arrebatamento da igreja ou o arrebatamento da sua vida, né? Viver a vida como se a vida se resumisse aqui, nessas coisas, como o Senhor diz, não acumular tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consome. Mas, querido, vai juntando teu galardão, né, para o céu, porque lá nem a traça nem a ferrugem consome. Mas às vezes a gente corre tanto, deseja tanto as coisas aqui desse mundo, que não temos tempo para Deus, e por isso nós não conseguimos entender qual é a vontade do Senhor, e ainda quer jogar para a pastora, para o pastor, para a dirigente ciclo de oração, para o presbítero, para alguém que a gente julga ter mais intimidade, a nossa responsabilidade, né? Irmã, tu ora por mim para eu saber qual é a vontade de Deus, para Deus revelar qual é a vontade dele na minha vida. Vai orar, vaso. Vai entrar no altar, vai ter intimidade com Deus, que ele vai revelar, vai mostrar a você qual é a vontade dele. E quando ele revela a vontade de Deus, ele não espera que eu e você fique aqui, ó, de braços cruzados, não. Ele deseja que eu e você realize, que eu e você pratique o que ele, a vontade dele sobre as nossas vidas. Se eu e você está tomando o açoite, é porque eu e você não está sabendo a vontade de Deus e não está praticando. Mas se eu e você pratica a vontade dele, com certeza, né, o acréscimo daquilo que nós estamos necessitando chegará em nossas vidas. Que Deus assim abençoe a tua vida, né, a todos que participaram, a todos que vão ouvir, né, essa palavra logo mais. Que o Senhor assim abençoe, que conceda na tua vida um excelente dia. E eu te digo, melhor coisa é você entrar na presença do Senhor, buscar, e você desfrutará da delícia, da presença do Senhor, porque é maravilhosa. E aí você vai conhecer qual é a vontade dele, mas mesmo você conhecendo, Deus não deseja que você pare, só que você conheça a vontade dele. Ele deseja que você realize a vontade dele, para a glória do nome dele. No nome de Jesus, um excelente dia. Eu acho que é a minha irmã, Kátia, que está aí na live, no ao vivo. Eu acho que é. Se for, minha irmã Kátia. Um beijo no coração. Obrigado por mais um dia, né, uma oportunidade de poder participar, né, nessa live ao vivo aí comigo. Deus abençoe, né? E a todos que também estão, né, sempre, todos os dias, aguardando, compartilhando essa palavra, né? Indo lá no canal, compartilhando e sendo abençoado. Porque eu sei, querido, que essa palavra, ela tem endereço certo. Eu sei, querido, que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Eu também, minha irmã, coração para tu. Né, é viva e eficaz, ela produz na minha vida e na tua vida resposta de Deus, providência de Deus, né, cuidado de Deus para mim e para a tua vida. Que Deus abençoe. Minha irmã está confirmando, né, dizendo que me ama. Eu também a amo demais, de coração, ainda faço coraçãozinho, não sei fazer muito não, mas tá saindo. E ainda como Bruninha, tum, 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 batendo, né. Que Deus abençoe. Um excelente dia para todos vocês.